Boa noite, querido irmão. Nós estamos aqui encerrando essa devocional na carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos ler capítulo 6, versículo de número 21 até o versículo de número 23. E para que saiba como estou e o que estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel, ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. Eu estou enviando a vocês com essa finalidade para que conheçam a nossa situação e para que ele console o coração de vocês. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus. Alguém já disse que a nossa vida aqui na Terra ela é muito parecida com uma maratona. E numa maratona, como os irmãos já devem ter visto na televisão, é importante começar bem, mas acima de tudo é importante terminar bem. Geralmente, em uma maratona, aqueles que disparam na frente e saem correndo com bastante velocidade, geralmente eles não conseguem manter o ritmo até o final. E geralmente vão ficando pelo caminho. E no final, aqueles que começaram a caminhada numa certa velocidade e são experientes naquela caminhada, conseguem de fato vencer. A vida cristã ela é muito parecida com uma maratona. Nós começamos a vida cristã, fomos salvos pelo Senhor, caminhamos todos os dias com o Senhor, mas é importante também olharmos para como nós vamos terminar. Qual será o legado que nós vamos deixar? Um dia, todos nós iremos sair dessa terra, iremos estar com o Senhor nos ares, alguns mais rápido, outros vão demorar mais, mas a pergunta que nós devemos fazer sempre é como é que nós terminaremos a nossa vida? Qual é a mensagem que deixaremos? Como seremos lembrados? Isso é muito importante. O apóstolo Paulo, ao terminar essa carta, ele termina essa carta com uma bênção para a igreja de Éfeso, e mais de 1900 anos depois, nós estamos aqui estudando as obras desse grande homem de Deus, um homem que foi inspirado pelo Senhor. Esse homem deixou um grande legado. Esse homem não era uma pessoa que tinha outras capacidades a não ser cheio do Espírito Santo. Esse homem era um homem de oração, um homem que se dedicava exclusivamente à obra do Senhor, um homem que tinha amor por almas, um homem que evangelizava 24 horas do seu dia, até mesmo quando estava descansando, estava de certa forma pregando o evangelho, porque estava sempre caminhando em direção aos perdidos para levar a palavra do Senhor. Esse homem termina essa carta na prisão, ele está preso em Roma, nos últimos 2 anos da sua vida, e aí no final da carta, lembrando aos irmãos da prisão dele, lembrando aos irmãos que eles deveriam permanecer fiéis ao Senhor, ele termina essa carta abençoando os irmãos. Essa é uma boa forma de nós terminarmos a nossa carreira, sendo conhecidos como homens e mulheres abençoadores, homens e mulheres que militam pela causa de Cristo e não por causa própria. Não são pessoas que estão preocupadas com os seus próprios interesses, mas preocupadas com o interesse do reino de Deus. Assim devem ser os cristãos. Acima dos nossos interesses, acima da nossa autopromoção, acima da nossa glória, vem a glória do Senhor. Acima dos nossos interesses, vem os interesses do reino de Deus. Esse é um grande legado que o apóstolo Paulo deixa para nós, deixa para os seminaristas, para os pastores, para os líderes dessa geração, deixa para toda a igreja presbiteriana do Jardim América, de que, de fato, o mais importante é que Cristo seja glorificado. É dito nas Escrituras que o nosso Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória é apenas dele. Na época da Reforma foi cunhado um termo que é soli deo gloria, traduzido do latim para o português, é somente glória a Deus. Esse tema, essa frase é muito importante para nós. Em tudo aquilo que nós venhamos a fazer, precisamos entender que a glória é somente para o Senhor e Ele não divide a sua glória com ninguém. Pensando assim, nós vamos continuar caminhando nessa caminhada, nessa grande maratona da vida cristã,
entendendo que um dia nós não estaremos mais aqui, mas nós poderemos deixar um legado para os nossos filhos, netos e irmãos de igreja, de que nós batalhamos sempre pela causa do Evangelho e pelo reino de Deus e não pelos nossos próprios interesses. Quando nós oramos pelos nossos irmãos, quando nós intercedemos pelos nossos irmãos, assim como Paulo faz, é isso que fazemos. Nós tiramos os olhos de nós mesmos, dos nossos próprios interesses, das nossas próprias vontades e colocamos toda a nossa vontade, todo o nosso desejo no bem-estar do nosso irmão, pedindo cura, pedindo restauração, pedindo a bênção do Senhor para esse irmão. Que isso possa acontecer conosco, que nós possamos ser conhecidos, assim como o apóstolo Paulo, como um homem que no final de sua carreira pôde dizer: eu combati o bom combate e terminei a carreira e guardei a fé, e eu tenho certeza que a coroa está me esperando, porque em todo tempo eu proclamei a Cristo e este crucificado. Que esse seja o nosso legado, que esse seja o legado que nós possamos entender dessa carta que nós estudamos, a carta de Paulo aos Efésios. Nós estamos terminando agora. Amanhã nós vamos começar uma longa caminhada no livro de Salmos. Vamos passar por todos os salmos da Bíblia, começando no Salmo 1. Nós esperamos que a quarentena acabe antes disso, mas mesmo depois que a quarentena acabar, nós vamos estar continuando estudando os salmos um por um até terminar os salmos. Que Deus nos abençoe e que a graça de Deus esteja sobre você. Não esqueça de orar pelos seus irmãos, não esqueça de orar pela família da irmã Salomir, pela vida do Renan, pela sogra da Simone, pela mãe da Simone, pelo irmão Joaquim, por vários outros irmãos, por toda a nossa igreja, por aqueles irmãos que estão em dificuldades agora, por esse tempo da quarentena. Vamos orar uns pelos outros e que a graça de Deus esteja sempre sobre nós. Que Deus nos abençoe. Amém.